No passado, o celular era apenas para fazer ligações. Agora, a nossa vida toda está no celular. Devido a esse uso excessivo, a depender da posição da sua cabeça, ela pode chegar a pesar até 30 quilos, podendo causar lesões na coluna cervical. Por isso, o papo de hoje é com o ortopedista especialista em coluna, Dr. Djalma Amorim Júnior. É um prazer tê-lo aqui, Dr. Olá, Djalma. amigo. Boa tarde. Prazer é todo meu. Doutor Djalma, eu preciso entender, porque até eu estou com isso, essa síndrome do pescoço de texto. Eu acho A gente vive no celular. que hoje em dia quem não tiver não tá. Falou. Quando a gente começou lá no tempo passado, que explicavam até que tinha aquele celular tipo um tijolo, as pessoas ficavam apenas para fazer ligação. Quando esse celular começou a evoluir, as pessoas começaram a ter a sua vida extremamente restrita no celular. Ou seja, você liga, você paga a conta, você imprime, manda e-mail, faz texto, mas isso em algum momento vai pagar o preço. Então, a partir do momento que você fica, a depender da posição da sua cabeça, então o ideal é que você use o celular olhando assim, nessa posição de frente, com o olhar reto no horizonte, olhando para o meio da tela. A partir do momento que você faz isso, sua cabeça pode chegar a pesar 30 quilos, a depender da angulação que esteja. E, consequentemente, a gente não tem um trabalho que a gente chama de isometria. Porque, normalmente, quando as pessoas vão fazer atividade física, como uma academia ou um pilates, você está muito preocupado em fortalecimento e hipertrofia. Você não trabalha fortalecimento muscular da cadeia cervical. Consequentemente, você sobrecarrega. E a gente precisa entender que é igual um copo com um pinguinho de água. Todo dia aquele pingo, todo dia aquele pingo. Quando você começar a imaginar, você vai começar a ter dor, queimou, uma dor como se fosse uma facada, que as pessoas chegam a ficar fazendo assim o tempo todo. Consequentemente, todos vão começar a procurar mais o consultório dos ortopedistas em coluna. A gente agradece. E o home office também ocasionou muito isso, né? Claro, porque se a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, vamos pensar antes da pandemia. Poucas pessoas tinham atividade em home office, na verdade? Eu acho que quase ninguém, né? As pessoas não se estruturaram, né? Isso. E foi muito rápido, né? Todo mundo achou que a pandemia ia ser 2 meses. E não foi bem assim. A gente está saindo agora da pandemia, né? Com a retirada de máscara em alguns locais. Consequentemente, as pessoas entraram na sua casa sem nenhuma estrutura. Quanta gente foi fazer o seu trabalho na cozinha ou na sala? Então, é uma altura de mesa inadequada, uma cadeira inadequada, uma iluminação ruim. Muitas vezes é a família, o filho gritando: Ô, Mi! Cadê não sei o quê? Você no meio do home office, Já né? vira. Exatamente, a cadeira não gira como a que a gente está usando hoje. Então, não tem como uma coluna não suportar. Associado a isso, as pessoas ficaram restritas de 8 da manhã a meio-dia. Muitas vezes de 1 da tarde até 10 da noite, porque começaram a trabalhar em casa, então não tem horário de folga. E o que aconteceu? Sem atividade física. As academias fecharam. Não é à toa que aumentou muito foi o quê? Os clubes de corrida ou clubes de bicicleta. Só que isso não fortalece musculatura. Consequentemente, as pessoas estão pagando preço por isso. E o que é importante, que algumas empresas de grande porte começaram a prover um subsídio para os seus funcionários para que montassem na sua casa esse home office adequado, que a gente chama de escritório em casa. Mas nem todo mundo fez isso. Então, você vê que hoje em dia tem alguns bancos e empresas que mantêm o sistema de home office, porque o custo foi menor. Porque hoje em dia você não vai ao banco mais, por exemplo. Então, você vê que algumas agências estão sendo fechadas e os gerentes, funcionários estão ficando em casa. Por quê? Porque é muito mais conveniente. Mas isso também paga um preço. Então, é importante que você invista, às vezes, que pode chegar de 2 mil a mais de 10 mil reais um home office adequado. Uma cadeira, uma Cadeira, mesa. mesa, teclado, acessório. Porque as pessoas usam muito o notebook, né? Então, às vezes, você usa um notebook, bota aqui em cima e fica nessa condição. Então, você olha para baixo na tela. Isso não é ideal. Ideal que você bote a tela num suporte. Existem suportes específicos para isso, tá? Então, você vai ter a visão no meio da tela. Oi. E quem já decora? Eu já vi várias pessoas que falam e fazem assim, ó.
Mas entenda, mas É normal mas isso? isso, ele tem um É conhecimento do teclado, ok? Mas não da coluna. Ponto. Mas a visão dele continua na mesma Você coisa. já reparou que tem gente Já, que fica assim? já. É tanto, digita tanto que assim, Digita e fica assim. é batendo um papo, né? É. Se fosse uma diversão. Aí outro dia eu perguntei à pessoa, a pessoa falou, não, mas eu decoro, o teclado eu já sei. E fica assim. É uma diversão para a pessoa isso, né? Só que a questão não é só a mão, né? É também a altura da cabeça. Então aqui a gente tem a cadeira com apoio de braço, a gente tem uma altura ideal de mesa, a gente tem uma cadeira que ela roda, né? Então se eu tivesse um monitor aqui para baixo, um notebook, eu estaria assim. Isso não é ideal. Olha a posição da minha cabeça. O ideal é assim. Então, mas eu em casa não tenho como ter R$ 2.000. Eu não tenho essa condição. Você vai pegar uma caixa, vai pegar na época que tinha aquelas listas da Editel, que tinha os números de celular, de telefone. Então você vai botar várias caixas ou madeira, o que você quiser, livro. Você vai subir o notebook, vai comprar o quê? Um teclado acessório, que é na faixa de R$ 50 a R$ 60. Com isso você vai ter o teclado, vai ter o mouse e o monitor. Consequentemente, você já vai reduzir bastante a possibilidade de ter dor na coluna cervical, entende? Isso aí já é uma dica bacana, né? Pegar aquelas listas antiguíssimas. Exatamente, eu não E sou dessa tem lá, época ó. não, mas tudo bem, né? Eu sou. Tem aquelas listas das folhas amarelas. Isso, da Editel. Mas assim, é isso, as pessoas precisam entender que eu não preciso gastar dinheiro para fazer esse investimento. Eu preciso apenas tentar acomodar na minha condição. A minha condição social não dá para investir 2.000, mas eu posso botar uma caixa de papelão, eu posso botar uma caixa de madeira. É muito menor o preço. E, consequentemente, eu vou ter menos lesão, entende? Com certeza. Agora, eu queria que você desse uma dica para os beach lovers, que são os beach tenistas. Tá na moda, né? Tá na super moda. Uma vez Inclusive, eu adoro beach eu tênis. fui fazer uma vez, acho que eu quase saí direto para emergência. Olha lá, tem que estar com a postura boa, com o cardio bom. Isso. Mas sabe o que acontece? Mas as pessoas estão se lesionando muito com beach tênis. Isso. E aí, Correr a partir de hoje. Botar um tênis inadequado, uma roupa que não é inadequada. Você precisa entender que o beach tênis é uma atividade física onde você vai fazer ainda na areia. A areia, descalço. ponto. É um local que você tem alto impacto. Então, observe que muitas vezes você vê jogadores de futebol fazer treinamento em areia quando precisa de condicionamento físico, quando vai começar um campeonato. Então, quando ele está na preparação do campeonato, ele vai para a areia. Por quê? Porque aquela região é de alto impacto. Então, você tem uma sobrecarga maior. Você precisa pensar que você tem uma sobrecarga no seu joelho, uma sobrecarga no quadril, porque você muitas vezes precisa entender, até quando a bola vem, você vai pular ou você vai fazer um movimento rotacional errado. Então, você precisa fazer uma atividade física com alguém te orientando. Então, qual é a dica? Procure uma orientação de um professor, para que você aprenda. Um exemplo, eu vou esquiar. A gente, às vezes, vê em locais de esqui, pessoas esquiando como se fosse uma pluma, né? Extremamente leve. Eu esquiar uma vez, eu nunca vi uma coisa tão difícil na minha vida. Faz a pizza. Entendeu? É. Então, assim, por quê? Porque eu não fui com a preparação. Eu não peguei um monitor, não peguei um orientador que me dissesse, olha... Se jogou de vez na neve. Exatamente. Virou um boneco de neve. Bem isso, né? Pior é a lesão. Então, você vê que muita gente claro. faz fratura de joelho. Agora, assim, falando sobre isso, que eu achei bem importante foi a Luciana Gimenez, aquela apresentadora. Ela teve uma lesão gravíssima. no joelho. E ela tava naquela pista black. O E próprio Schumacher, né? Que é uma pessoa que já estava acostumada a fazer esqui, sofreu uma queda, uma lesão, e tá aí até hoje que a gente não sabe o que aconteceu. A gente não significa que isso não pode acontecer. Não é isso que a gente está falando. O que a gente está falando é que você precisa de uma orientação. Então, alguém quer fazer beach tennis, vai na avaliação cardiológica primeiro, né? Eu tenho condições do ponto de vista cardiorrespiratório, porque quando você vai fazer uma academia, você precisa entender que sua frequência cardíaca precisa chegar no limite. Qual é o limite máximo da minha frequência cardíaca? Então, por isso que normalmente você usa, hoje com os celulares, né, que faz o batimento cardíaco, vê tudo isso, mas no passado era o polar, né? Que vai ter fazendo um merchan aqui do relógio, e tem aquelas tiras, sim, verdade. né? Você vê muito jogador ainda assim fazendo. Então, os clubes acompanham os jogadores na atividade física com isso, porque ali você vai ter todo o batimento cardíaco no momento todo. Então, que a gente tem Holter, tem testes cardíacos que você avalia quando você acorda, quando você faz o esforço. Então, é importante, a primeira dica é procure um médico.
Tô apto para fazer atividade física com beach tênis? Tô. Massa. Procura uma orientação. E com certeza você vai fazer um beach tênis. Show de bola. Você vai ter uma qualidade de vida melhor. Porque o exercício é importante para a qualidade de vida. Então, assim, cada vez mais a gente vê que as quadras de beach tênis estão aumentando. Então, a gente precisa entender que isso aqui não é um modismo. É uma prática de atividade física extremamente importante. Como a corrida, né? Que era um modismo e hoje Isso, virou tradição. Muitas pessoas amam. isso. O próprio ciclismo, né? Então, você vê grupo. Também. Não é isso. Na verdade, não é. Eu digo sempre. Eu tenho uma hérnia de disco cervical. Eu tenho uma hérnia de disco lombar. Eu posso não fazer exercício físico? Não, você pode fazer. Não é a questão do exercício físico, é a forma como você faz o exercício físico. Então, todo mundo pode fazer beach tênis? Pode, desde que esteja preparado para aquilo. Você não pode, com todo respeito, pegar um paciente que tem uma obesidade, com seus cálculos de MC acima de 30, tudo direitinho, e botar no beach tênis achando que vai ser igual a você, que ele vai ter uma competição. Então, ele vai ter um limite, ele pode fazer 15 minutos, começar gradual. Então, é importante essa conscientização do exercício físico. Porque com isso você vai diminuir a possibilidade de lesão. E ninguém quer fazer uma atividade para ter lesão. Com certeza. Agora, doutor Djalma, a gente falando sobre exercício físico de cardio, né? E a musculação, ela é essencial? A gente precisa entender que uma atividade física precisa ter uma coisa chamada tesão. Preciso gostar daquilo. Claro. Né? Preciso de endorfina. Sim. Porque é a endorfina que me faz ter vontade de fazer o exercício. Uhum. O que eu tenho que ter cuidado, eu não posso ter overtraining, que é o excesso de exercício. Claro. Quando eu começo a ter lesões pelo exercício, é excesso. Mas é pela falta de fortalecimento do músculo? É por falta de exercício físico? Na realidade, é assim, você tem lesões muitas vezes por falta de fortalecimento muscular. Esse fortalecimento pode ser feito por várias vias. Você pode fazer um fortalecimento através do Pilates, você pode fazer um fortalecimento através da academia, da calistenia, através do beach tênis. Então, assim, cada exercício vai ter um tipo de melhora. Então, assim, muitas vezes a gente vê pacientes idosos. Pacientes que são idosos, menopausa, branco, têm uma tendência maior a ter menopausa ou a ter osteoporose antes de pacientes pardos e negros. Então, branco, menopausado, tem uma maior tendência, ok? Eu vou fazer hidroginástica. Hidroginástica não é uma atividade física de contrarresistência. Consequentemente, o ganho de massa óssea é menor. O que é que eu preciso indicar a esse paciente? Pilates ou academia. Um idoso pode fazer Pilates? Pode. O que ele precisa apenas é uma orientação no Pilates. O idoso pode fazer academia? Pode. Só o que eu preciso é o quê? Orientar ele quais são os exercícios que ele deve evitar. Então, você tem uma hérnia de disco. Eu posso fazer um beach tênis? Posso. Mas eu preciso o quê? De repente, começar um fortalecimento de cadeia abdominal e cadeia lombar. E aí, depois eu vou para o beach tênis. Então, eu acho que precisa de uma preparação. Claro. Tem um exercício mais letal, assim, que eu posso dizer, mais... Para coluna, Pra de coluna, academia. é. Um exemplo, eu não gosto... As mulheres gostam muito de fazer stiff, que é um músculo que melhora, né? Que ganha fortalecimento de glúteo. Tem um tempinho atrás que eu peguei uma paciente para um stiff. Quando ela se agachou para fazer o exercício, ela fez uma hernia extrusa. E eu peguei essa paciente. O que é hernia extrusa? Você tem um disco. Vamos pensar numa parede. O tijolo é uma vértebra. O cimento é o disco. Então, eu tenho tijolo, cimento, tijolo. Correto? Correto. Então, eu tenho uma vértebra, eu tenho o disco e tenho uma vértebra. Por alterações degenerativas com o passar do tempo, você começa a perder líquido nesse disco. Então, ele começa a ficar desidratado, preto. Essa desidratação começa a sobrecarregar o disco. E com isso ele pode fazer uma hérnia. A depender do local que essa hérnia está, ela pode comprimir um nervo. Então, essa compressão pode lhe dar consequências como irradiação para a perna, dormência, perda de força. Pode chegar ao ponto de dar uma doença que a gente chama de síndrome da cauda equina, que é quando o paciente perde abruptamente força motora, perde controle de esfíncter urinário e controle de esfíncter fecal. Isso é uma urgência, tá? Então, se a gente corre e fala, Djalma, eu posso fazer uma academia? Eu posso fazer um Pilates? Pode, mas eu vou te orientar o que você pode fazer. Você não vai fazer agachamento em excesso, você não vai fazer leg 45, não vai fazer leg 60.
vai fazer leg 90. Você não vai fazer peso solto, você não vai correr na esteira, você vai aquecer no elíptico ou na bicicleta. Então, na realidade, não é atividade física o impedimento. O que eu preciso ter é orientação de qual atividade que eu vou fazer, de que forma eu vou fazer. Então, eu repito, mas não adianta eu mandar você fazer um pilates e você dizer, aquilo é muito parado, aqui é um saco. É isso que às vezes eu ouço, mesmo tendo extremamente capacitado por um bom profissional. Eu preciso de uma atividade tique, que é a academia, o som da academia. Então, vá. Porque não adianta você fazer aquilo que eu quero. Você tem que fazer o que é possível e o que você gosta, que você libera endorfina. Eu mando você para academia com orientação. Pô, eu não gosto de academia. Academia é muito tique para mim. Eu sou mais parado. Vamos fazer o Pilates. Então, eu preciso entender que existe uma individualização no tratamento. Claro. Cada paciente é cada paciente. E eu preciso tratar pessoas. Eu não trato exame de imagem. Então, eu preciso acolher, eu preciso entender, eu preciso ter olho no olho. Acho que a grande questão da medicina hoje é que vocês estão preocupados em correr no atendimento. Então, assim, eu não corro. Todos os pacientes sabem disso. O doutor Djalma, ele demora, muitas vezes, para atender. Mas quando você entra, é o seu momento. Porque eu É uma espero... experiência. Exatamente. Eu acho que... eu fico muito feliz quando o paciente sai assim. Eu tive um caso uma vez de um paciente que eu demorei de atender. Quando ele entrou, eu falei assim, eu estou pé da vida. Você demorou de me atender. Eu fiz, tudo bem, desculpa, vamos lá. Quando acabou, ele fez assim, poxa, posso dizer uma coisa? Posso. Eu ia me arrepender se eu tivesse ido embora. Porque seu atendimento foi diferenciado. Você olhou nos meus olhos. Então, acho que isso é importante. Eu Claro. preciso viver uma experiência. E eu brinco que ali é minha terapia. Eu me divirto dentro do consultório. Eu dou risada. Então, é isso que a gente tem que fazer. As coisas têm que ser leve. Você tem que gostar do que você faz. Não adianta você vir para aqui, fazer o que você está fazendo, insatisfeita. Com certeza. Não vai rolar. O tempo demora, tudo fica chato, né? Isso. Aí vem um mau humor, aí desencadeia muita coisa. E a gente precisa entender, Mi, que a gente vive num momento que a doença do século é a depressão. Então, eu não posso tratar uma ressonância. Eu preciso tratar um paciente. E que muitas vezes ali dentro, naquele paciente, tem muito mais coisa envolvida. Eu preciso entender um pouco da vida dele. Então, por isso que eu digo que ali é minha terapia. Eu faço terapia, eu acho que eu consigo trazer um pouco do que eu Sim. faço para o meu consultório. E a gente precisa entender que sempre é isso. São pessoas com a carência que estão indo para ali para ouvir uma palavra. E muitas vezes é uma palavra de conforto. Teve alguma situação assim difícil no consultório de um exame que bem difícil, que você tinha que dar um Assim, ó, diagnóstico? na realidade, eu nunca faria oncologia. Porque eu acho que você tratar alguém com a doença oncológica, onde muitas vezes está na fase terminal, eu não tenho condição disso. Eu saio exaurido quando eu vou. Porque, na realidade, eu entro no caso, quando eu tenho, um exemplo, um paciente que tem um câncer de mama e ele tem metástase para a coluna. Então, nesse momento que ele tem uma metástase para a coluna, porque coluna é um local que tem muita afinidade com próstata, rim, mama, tireoide. Então, ele tem uma facilidade para dar uma metástase para a região da coluna. Então, quando eu vou examinar esses pacientes, que muitas vezes eu vejo que eu não tenho o que fazer, né? Um paciente paraplégico que não tem movimento nas pernas por compressão medular por um tumor. Só que muitas vezes a coluna está toda comprometida. Não adianta eu botar um paciente na sala para só piorar o estágio do paciente. Eu vou dizer à família, para agradar a família, que eu estou operando o paciente, só que o resultado cirúrgico não vai ser satisfatório. Às vezes eu vou piorar o paciente. Então, dizer isso, que eu não tenho o que fazer, é extremamente dramático para mim. Sabe? Eu sinto que é como se eu estivesse me sugando minhas energias. Então, fazer oncologia é muito ruim. Ainda mais quando a gente atende ruim no sentido da dor, de você lidar com a dor do outro. Você lidar muitas vezes com um paciente que não tem o que fazer. Eu não tenho o que fazer no seu caso. A gente vai iniciar cuidados paliativos. Então, para mim, que me envolvo muito com o paciente, que dou risada com o paciente, que sei nome do paciente, sei história do paciente, para mim é difícil fazer essa especialidade. Então, eu nunca faria oncologia. Eu sou extremamente feliz no que eu faço, que é a Claro. cirurgia da coluna. Mas assim, na hora que tem que dizer assim, tem que operar. Mas é isso, sabe o que acontece? Eu preciso ir para o outro caminho. Eu não preciso dizer que eu vou operar.
Você precisa entender que você precisa operar. O Entendi. caminho é o inverso. Então, eu preciso que você se conscientize primeiro. Eu preciso operar. Então, quando eu pego uma ressonância... Porque, assim, muitas vezes, vamos lá. O paciente está no consultório com uma gama de exames. Chega na minha frente e fala assim, toma aqui, ó. Eu tenho uma hérnia de disco. Eu falei, opa, para. Eu não estou tratando sua hérnia. Eu estou tratando o seu exame. Eu estou tratando você. Claro. Daqui a pouco a gente vê o exame. Eu colho a história do paciente, examino o paciente para ver se existe um nexo entre o que ele sente, o que ele conta e o exame. Eu preciso entender que é um quebra-cabeça. As peças precisam se encaixar. Então, encaixa a história, o exame físico e o exame de imagem. Claro. Ok? E aí eu vou indicar o tratamento. Mas ele sempre chega com dor? Com muita dor? Normalmente dor, irradiação para a perna, irradiação para o braço, dormência, diminuição de força. Tem pacientes, às vezes, que nem sabia que tinha diminuição de força. Por quê? Porque não foi examinado. Então ele é levado no seu consultório pela dor, né? Sim, pela dor e pela incapacidade funcional. Pela incapacidade de não ter condição de realizar suas atividades laborais. Não conseguir fazer o que você faz no dia a dia. Então, essa é a grande questão. E é isso que o paciente precisa entender. Eu tenho métodos conservadores. Não é cirurgia para todo mundo. Uma vez eu atendi um paciente, esse caso foi muito interessante. Ele foi encaminhado para um cardiologista. Ele tinha uma dor irradiada para o braço esquerdo. Então ele foi para o cardiologista achando que estava infartando. Toda dor irradiada para o braço é infarto, ok? No cardiologista, ele fez toda a avaliação cardiológica, não tinha nada. Ele pediu uma ressonância da cervical, tinha uma hérnia. Ele foi para mim. Eu examinei ele, a hérnia dele era para a direita. Ou seja, a dor não tinha nenhuma compatibilidade com a hérnia dele. Eu vou operar? Não. Eu não opero o exame de imagem. Eu Nem opero tudo é ressonância. cirurgia, né? Ponto. É isso que eu queria caso perguntar. é pior, porque a hérnia dele comprimiu o nervo à direita e a dor dele é à esquerda. Mas aí o diagnóstico já foi cirúrgico. Isso. Só que eu disse, você não precisa operar. Não tem compatibilidade. Ele voltou para o cardiologista. O cardiologista indicou um outro profissional. Ele foi. Não, você tem que operar. Eu disse, sim, doutor. Estou dizendo que ele voltou para mim e me contou depois. Eu disse, ok, você vai me operar, tá. E minha dor irradiada para o braço? Eu falei, não. Sua dor irradiada para o braço não tem nada a ver. Sua hérnia é direita. Mas eu preciso entender. Eu preciso operar a ressonância ou preciso operar o paciente? Então, essa é a grande questão. Então, quando eu fiz a minha especialização em Ribeirão Preto, na USP, meu professor dizia assim, ó, coluna cervical, quem indica é o médico. Coluna lombar, quem indica é o paciente. Mas talvez você diga, mas Djalma, eu tenho uma hérnia lombar. Por que eu vou indicar a cirurgia? No momento que você disser, eu não aguento mais. Aí eu penso em operar. Então isso que é importante. Então a gente tem muitos métodos alternativos. Nós temos infiltração, nós temos pilates, temos fisioterapia, temos RPG. Então a cirurgia, numa pirâmide, ela está no topo da pirâmide. Quando não dá mais. Quando não tem mais condição. Quando você pede pinico, né, que o povo diz. É. Doutor, me opere, por favor, eu não aguento mais. Já tô desesperada. Exatamente isso. Qual a queixa mais frequente hoje no seu consultório? 2 queixas, lombalgia e cervicalgia. O que é lombalgia e A cervicalgia? nossa coluna é composta de algumas partes. O pescoço é a coluna cervical. No meio das costas, onde tem um tórax, é a coluna dorsal. Onde você tem a curvatura que vai para o glúteo, é a coluna lombar. Abaixo da lombar, a sacrococcígea, que o povo brinca que é aquele ossinho lá embaixo, que é o cóccix. Então, essas são as colunas que a gente tem, os segmentos. Então, muitas vezes, isso chegam com dor no pescoço, né? Com dor, muitas vezes, na pá, que é ali na escápula, que é uma dor em queimou, como se fosse uma faca, e também na dor lombar. A gente precisa entender que a mulher brasileira é uma mulher que tem um glúteo muito avantajado, por constituição. E ela tem um aumento da lordose, que é aquela entrada. Mas eu brinco com as pessoas que tomar banho, ficar de barriga para baixo, dá até para você acumular água ali, porque a lordose é aumentada. Consequentemente, biomecanicamente, você aumenta a sobrecarga na coluna. E isso lhe dá mais dor. Aí associa o quê? O salto alto. O salto alto, se você usa um salto plataforma, não é ruim, porque você tem uma base mais larga. Mas quando você usa um salto
bico 11, né? Que vocês adoram, que é bonito numa festa, né? Se charmosa como você está hoje, assim, botar um salto, você vai Uhum. chamar quando você entrar em algum local. Mas você precisa entender que o ponto de apoio que você tem é muito pequeno. Muitas vezes são saltos altos. Ou seja, você apoia na face anterior do pé. E tem gente que só usa salto alto, que só consegue que o pé dói Isso. quando não usa salto alto. Que você faz uma alteração biomecânica no corpo. Você sobrecarrega as articulações. Então o salto alto não é bom. Não é isso que eu estou dizendo. Veja bem. Constantemente. Isso. Ó, Ou que você vai me seja, matar, né? não, eu já não uso. Então, tudo. Eu já não aguento, minha coluna não aguenta. Pois. Eu sinto dor, eu fico desconfortável. O uso constante do salto alto. É porque tem mulher que usa o dia inteiro e não consegue. Então, quando eu falo que não é bom, não que, tipo assim, abomine o salto, né? Isso. Você vai sair uma noite, você vai para um Você evento. vai pra um casamento, Isso. mas depois vem a velha havaiana. Ponto. Por que surgiu a Havaiana, né? Como brinde. Porque o doutor Djalma falou assim, ó, bota uma havaiana no final do casamento, porque senão a consulta já vai ser marcada. Isso, eu vou no deixar dia. meu cartãozinho, né? Para todo mundo. Exatamente, entendi. Então, assim, a gente precisa entender isso, que excesso de posturas erradas e condutas erradas, a gente vai pagar um preço. É esse preço que eu quero pagar? Não existe almoço de graça. Não. Tem que ter cuidado, tem que ter exercício físico, não é isso? Tudo que essa conversa que a gente está tendo. Isso. A cabeça tem que estar boa. Você precisa enxergar aquilo. Então, assim, Essa dor que as pessoas sentem, porque você tá falando toda hora, né, da cabeça, mexe com o emocional, mexe muito com a autoestima, né? e às vezes chega a ter dor de cabeça. Porque assim, ó, tem um músculo que chama, um nome até engraçado, é o esternocleido de clavícula, occipito mastoideo. Então ele se prende aqui e no mastoide. Quando você faz um processo inflamatório desse músculo, você começa a ter dor no mastoide, que é próximo ao ouvido. Você começa a ter dor de ouvido. Aí você começa a ter na parte occipital. Você começa a ter uma cefaleia, uma dor de cabeça. Não é uma causa direta, mas é uma causa indireta. Então você começa a ter dor no pescoço, começa a ter dor de cabeça, dor no ouvido. Aí você vai para o neurologista achando que aquilo é uma cefaleia pós-tensional, né? Então, às vezes, é muito mais secundário a esse quadro de dor muscular. Isso é uma coisa A interessante. gente precisa fazer o quê? Investigar. E tem que também ter ideia que a gente vai... Ou seja, tá pressionando tudo por dentro. Isso. E aí A pede o coisa vizinho. tá feia. Aí pede o vizinho. Ah, não, toma esse remédio aqui que eu tomei, ó, foi bom. E a massagem? A velha massagem, eu tô com muita dor, aí eu vou chamar a minha massagista. Aí liga pra massagista. Não, Ai, ai, é ai, ai, perfeito. Eu ai. faço terapia manual. Isso é perfeito. O que você precisa entender assim, ó, Quem tem hérnia pode fazer? pode, sabendo que você não vai fazer trabalhar com manipulação cervical. Ah, isso é importante falar. Entendeu? Então, um exemplo. Às vezes eu tenho uma dor na região escapular. Aí precisa entender o seguinte. A hérnia de disco pode comprimir o nervo. Esse nervo pode lhe dar uma coisa que chama de dor referida. O que é isso, dor referida? É uma parte da região do corpo que vai ter a dor, mas não é dali. Vem da cervical. Então, quando eu tenho uma compressão à direita, C5, C6, eu vou comprimir o nervo de C6. E vai me dar uma dor na região da escápula. Então, você pode estar achando que a sua dor é secundária à contratura muscular. Você vai fazer massagem, você vai fazer agulhamento a seco, você vai fazer agulhamento com estimulação e não vai passar. Por quê? Porque sua dor não é dali. Sua dor é de outro ponto. Ali só está referindo o local onde o nervo lhe dá o Ou sintoma. seja, a coluna é toda interligada, né? Perfeito. Então, por isso é fundamental que você procure um médico especialista da Sociedade Brasileira de Coluna. Porque tem vários colegas médicos entrando na área de coluna sem ter o conhecimento, sem estar examinando de forma adequada o paciente. Com Entendi. isso, você termina indicando procedimentos que não são pertinentes. Então, você está tratando, pode terminar piorando a dor do paciente. Entendi. Maravilha, adorei. Tirou todas as minhas dicas. Espero que o pessoal de casa também. Que bom.
né? Tenha tirado todas as dicas. E o mais interessante que eu achei, assim, na entrevista, que, caramba, a sua dor pode vir da coluna. Exato. Pode ser, né? Isso. Não menospreze a sua dor. Isso. Eu acho que a gente hoje tem... E não tome o remédio do vizinho. Exato. Procure um médico. Procure um médico. Especialista da Sociedade Brasileira de Coluna. Exatamente. Doutor Djalma. De preferência. Exato. Foi um prazer. Todo mel. Prazer todo meu. Eu acho que a gente esclareceu aqui. Eu não sabia de vários assuntos aqui hoje, de verdade. É importante a gente entender, né, a importância da coluna, porque a coluna é... Sim. Se você tirar toda a parte muscular da coluna, só botar osso sobre osso, ela não vai ficar em pé. Além disso, pense que a coluna é como se fosse um prédio. Se eu não tiver uma base fortalecida, que é a musculatura, eu não vou sustentar o prédio vai desabar. Então, se eu não tiver uma coluna fortalecida, com músculo, com isometria boa, eu não vou aguentar, eu vou ter dor, eu vou desabar. Uau, forte isso. Exatamente. Mas importante. Exatamente. Obrigada. Nada, foi um prazer. O prazer foi todo meu. Na Mirella convida, curta, compartilhe e ative o sininho. Até mais.